Olá, você está em um relacionamento há algum tempo e de repente você percebe que você olha para a pessoa e sente aquele cansaço. Não é raiva intensa, não é um conflito específico, é um desgaste silencioso. Você começa a evitar conversas, você evita estar junto da pessoa. Qualquer interação parece exigir aquele esforço enorme e, em muitos momentos, vem um pensamento que até te assusta. Eu acho que eu estou cansado dessa pessoa. Mas e se eu te dissesse que talvez você não esteja cansado da pessoa, mas sim da dinâmica que se repete entre vocês? Isso muda completamente a forma de olhar para a relação, porque quando você acredita que o problema é a pessoa, a única saída parece ser o afastamento. Mas quando você entende que o problema ele pode estar no padrão de relacionamento que vocês estabeleceram, surge uma possibilidade diferente. Hoje eu quero te mostrar como identificar isso e por que muitas relações se desgastam não por falta de sentimento, mas por repetição de dinâmicas que nunca foram questionadas, nunca foram olhadas. O desgaste emocional raramente acontece de forma repentina, ele vai acumulando. Pequenas situações que não são resolvidas, conversas que ficam pela metade, sentimentos que não são expressos e principalmente padrões que se repetem ao longo do tempo. A mesma discussão, o mesmo tipo de resposta, a mesma sensação depois de cada interação frustrante. Com o tempo, isso vai criando uma memória emocional no corpo. E aí, antes mesmo da conversa começar, você já se sente cansada. Não é só sobre o que está acontecendo agora, é sobre tudo o que já vem acontecendo e continua acontecendo da mesma forma há bastante tempo. E existe um erro muito comum quando esse cansaço aparece. Você associa o desconforto diretamente à pessoa. É ela que me desgasta, é ela que me tira do sério. Não aguento mais conviver com isso. Mas muitas vezes, o que está gerando esse cansaço não é a pessoa em si, é o padrão que se estabeleceu entre vocês. Vamos dar um exemplo. Um fala e o outro não escuta. Um cobra e o outro já logo se defende. Um se cala e o outro insiste que ele fala. Essas dinâmicas, elas vão se repetindo até que a relação ela vai ficando previsível. E previsibilidade, quando é baseada em frustração, gera esgotamento. Muita gente acredita que quando uma relação começa a cansar, é sinal de que acabou. Mas nem sempre é assim. Às vezes o que acabou foi a tolerância a um padrão existente. A forma como vocês se relacionam deixou de funcionar. E isso não significa que não existe mais vínculo, que não existe mais carinho ou importância. Significa apenas que a dinâmica precisa ser revistada. O problema é que, na maioria das vezes, ninguém para olhar para isso. As pessoas continuam repetindo e esperando um resultado diferente. E isso só vai aumentando o desgaste. Então, existe uma forma simples de começar a enxergar isso com mais clareza. Observe o ciclo, que normalmente acontece antes de um conflito. Qual é o gatilho que gera a reatividade e o conflito? Como é que cada um reage? E como a situação normalmente termina? Quando você começa a olhar para a relação como um padrão e não como eventos isolados, algo muda. Você percebe que não é uma briga, é
um roteiro que já existe. E enquanto esse roteiro não for consciente, ele vai continuar se repetindo. Agora me conta aqui, você gosta desse tipo de conteúdo? Vai te ajudar a enxergar suas relações com mais profundidade? Então comenta aí aqui abaixo. Você já percebeu algum padrão que se repete na sua relação? Conta aqui pra gente. E como é que a gente promove uma virada nesse padrão? Por mais que a gente lute, por mais que a gente queira, você não muda uma relação tentando mudar o outro. Você muda a dinâmica mudando a sua forma de participar dessa dinâmica. Se sempre que o outro levanta o tom, você reage da mesma forma, o padrão continua. Se sempre que você se sente desconfortável, você se cala, o padrão continua. Mas quando você começa a responder de forma diferente, mesmo que no começo pareça estranho, você quebra o ciclo. E quando você começa a fazer isso, fazer diferente, pode aparecer um desconforto maior no início, mas esse desconforto é necessário, porque para sair do automático exige consciência. E consciência no começo muitas vezes desorganiza, porque é novo, mas depois se reorganiza em um nível muito mais saudável. Nem toda a dinâmica ela muda rapidamente e nem sempre o outro está disponível para essas mudanças. Mas quando você enxerga o padrão, você deixa de se culpar e deixa também de culpar apenas o outro. Você começa a entender o que está acontecendo de uma forma mais ampla, com um olhar mais sistêmico. E isso te permite tomar decisões mais conscientes. Você pode decidir ficar na relação, mas ir ajustando aos poucos. Ou então, de se afastar, mas se afastar com clareza, sem culpa. Porque o que você quer, na verdade, é não reagir no automático e continuar nesses conflitos infinitos. Então, deixa eu reforçar isso aqui com você. Talvez você não esteja cansado ou cansado da pessoa. Você está cansado de viver a mesma dinâmica repetidamente e você já está cansado da dinâmica. E isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de consciência. Porque chega um momento em que repetir o mesmo padrão começa a pesar, gera um cansaço, um estresse. E esse peso, esse cansaço, não é resolvido com mais do mesmo. É resolvido com olhar, com entendimento e com mudança de postura de quem tem consciência. No final das contas, relações saudáveis não são aquelas relações que não têm conflitos, né? Aquelas relações que a gente idealiza. São aquelas que conseguem sair do ciclo repetitivo e evoluir. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, porque aqui a gente aprofunda exatamente esse tipo de transformação nas relações. E compartilhe esse vídeo com alguém que esteja vivendo um desgaste na relação e talvez ainda não percebeu que o problema pode estar na dinâmica da relação. E me conta aqui nos comentários. Você sente que está cansada ou cansado de alguém? Ou você está cansado de um padrão que não muda, que se repete infinitamente? Até o próximo vídeo.